Boa tarde, sou o professor Anderson, junto com a professora Clédia. Vamos dar uma aula de matemática de funções para o nono ano. Vamos lá. O que veremos nesse slide vamos falar sobre introdução a funções, que basicamente eu vou mostrar a vocês que funções está no nosso dia a dia. Você vê funções basicamente todo dia. Os elementos da funções, no tópico 2 o que forma uma função, né? Quais são os elementos da função, o que é que forma uma função, a gente vai ver. No tópico 3, veremos formas de representar uma função. A gente vai ver que nem sempre tudo é função, nem tudo é função. Tem que seguir algumas regrinhas lá para realmente ser uma função. A gente vai ver justamente isso. Aplicação, no final, vamos ver aplicações, né? Uma função exatamente aplicando as funções, mostrando. Eu vou entender, no final do vídeo vocês vão ver, né? Vamos fazer os passo a passo e no final do vídeo vamos mostrar. Introdução das funções, né? Funções do nosso dia a dia. Como dito no slide anterior, função a gente vai ver que está todo dia a gente vê funções. E é basicamente, eu acredito que seja o assunto que a gente mais vê da matemática na nossa vida. No caso do nosso cotidiano, né? Sempre tem isso. Na escola dos alunos que eu professor, vou estudar matemática aqui na minha vida. Acho que a resposta é que funções é justamente que vocês realmente vão usar para o resto da vida, em todos os casos. Nos exemplos que eu trouxe aqui, estamos falando aqui sobre preço pago no mercado, salário por hora e distância percorrida no tempo. Preço pago no mercado, acho que já conseguiram entender que qualquer coisa que a gente for pagar, a gente realmente utiliza funções, né? Salário também, quanto recebe, por quantas horas a gente recebe, distância percorrida por tempo, quanto tempo eu gasto para percorrer tal lugar. Mas se eu for numa distância maior, a gente vai ver isso aqui, mais na frente aqui no slide a gente vai ver como você pode ver, a gente utiliza funções nisso. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né? Um biscoito, ele custa R$ 2,50 e vamos ver como é que ficaria essa função. Vamos lá. Temos aqui f de x igual a 2,5 vezes x. F de x, né, a letrinha f é dada por função, é justamente isso, função de x. E, ou seja, se a função de x é função de alguma incógnita. E quando é incógnita a gente sabe que é um termo que é um número, mas a gente não sabe ainda qual é esse número. E pode ser substituído por qualquer número, né? A gente vai ver aqui que f de x é igual a 2,5 vezes x. 2,5 é o preço do biscoito. E x, em vez de notar aqui, é a quantidade de biscoito que a gente comprar. Se a gente comprar apenas um biscoito, a gente vai multiplicar 2,5 x vezes 1. Se a gente comprar 2 biscoitos, fica 2,5 vezes 2. E é justamente isso. Toda vez que a gente fizer alteração da quantidade, vai aumentar o valor. Outro exemplo, corrida de táxi. Vamos lá, valores do táxi. A bandeira, R$ 4,50, que é o valor fixo, a gente sabe, né? Quando é assim que a gente entra no táxi, já é cobrado o valor de bandeira, o valor fixo já é cobrado assim. Nesse caso aqui no exemplo, é R$ 4,50. E mais R$ 2,75 por quilômetro. Ou seja, para cada quilômetro a mais que a gente anda, tem um acréscimo de R$ 2,75. Vamos lá. Vamos ver como é que fica a função dessa aqui da corrida do táxi. F de x novamente, né? F de alguma incógnita x é igual a 4,50 mais 2,75 vezes x. Vamos lá pegar o primeiro exemplo, supondo que x seja 1, né? Caso eu entre um táxi e ande apenas 1 km, ou seja, fica 4,50 mais 2,75 vezes 1. Resolvendo a primeira multiplicação, né? Que na expressão numérica resolve a primeira multiplicação, 2,75 vezes 1 é o próprio 2,75, mais 4,50, fechando um total de 7,25, ou seja, R$ 7,25. Vamos lá testar aqui para outros valores. Vamos supor que eu agora ande 3 km. Vamos lá, se eu andei 3 km no táxi, ao invés de x ali, eu vou substituir por 3, ou seja, fica 4,50 mais 2,75 vezes 3. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2,75 vezes 3 dá um total de 8,25. Mais 4,50, fechando
12,75. Diagrama. Aproveitando os valores anteriores, podemos criar uma representação esquemática na forma de diagrama. Aqui a gente vai utilizar diagramas para entender melhor como funciona. Aqui essa troca, né? Era um número e quando a gente substitui, vira outro número. Temos aqui o primeiro conjunto, né? Distância, né? Em quilômetros, né? O primeiro conjunto, com os elementos 0, 1, 2 e 3. E temos outro conjunto, que é o conjunto dos preços em reais, que é 0, 4,50, 7,25, 10 e 12,75. O que a gente está querendo dizer aqui é o quê? Que um elemento que está nesse primeiro conjunto vai ser ligado com outro elemento do segundo conjunto, ou seja, ele está no primeiro conjunto e vai se tornar um elemento do segundo conjunto, a partir de uma substituição. Vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo. Perceba que o 0 está ligado no 4,50. Se ele está ligado lá, vamos ver o porquê. Vamos voltar no slide anterior e ver como é que era a nossa função. Era 4,50 mais 2,75 vezes x. A gente vai pegar o primeiro elemento, que era o 0, ou seja, substituir x por 0. 2,75 vezes 0, a gente sabe que é 0. Ou seja, o valor seria 4,50. Por isso que, quando é 0, ele está sendo ligado em 4,50. 1 eu expliquei no slide anterior, né? Quando é 1, 2,75 vezes 1 é o próprio 2,75, mais 4,50, dando um total de 7,25. Quando for 2, 2,75 vezes 2, 5,50, mais 4,50 igual a 10. Quando for 3, já foi falado, 2,75 vezes 3, 8,25, mais 4,50, 12,75. Então perceba aqui, sempre um elemento do primeiro conjunto está sendo ligado em um outro elemento do segundo conjunto. Agora a gente vai ver que esses conjuntos têm nomes específicos. Antes disso, vamos ver aqui nos pares ordenados. Além do diagrama, também podemos verificar os pares que teremos usando o mesmo exemplo. Eles são muito importantes para fazer mais na frente gráficos de funções. Ou seja, o primeiro par ordenado, a gente tem 0 e 4,5. O segundo, 1 e 7,25. O terceiro, 2 e 10. O quarto, 3 e 12,75. Elementos de uma função. Aqui a gente vai ver os elementos dados com domínio, domínio e imagem. A gente vai ver o que é que são cada um. O domínio são todos os números que podemos colocar na nossa função. Ou seja, é sempre o primeiro conjunto, que são qualquer elemento que estiver lá, que vai ser ligado no elemento do outro conjunto. Esse outro conjunto chamamos de contradomínio, que são todos os valores que fazem parte dos números conjuntos. Ou seja, pode ser os números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Então, o contradomínio, que é o segundo conjunto, pode ser qualquer um desses conjuntos aí. Já a imagem são todos os valores que obtemos com o domínio, ou seja, são todos os valores finais. A imagem ela fica contida no contradomínio, ou seja, ela está dentro do contradomínio. O que vale salientar aqui, nem todo elemento do contradomínio é imagem, mas todo elemento da imagem é elemento do contradomínio. Ou seja, pode acontecer de o contradomínio e a imagem ser iguais, ou seja, caso todos os números estejam ligados lá, fazem parte da imagem, mas se tiver um elemento solto, que a gente vai ver mais na frente, esse elemento solto não faz parte da imagem. Aqui, vamos representar no diagrama. No primeiro conjunto, né, que a gente chamamos de domínio, sempre o primeiro conjunto é chamado de domínio, temos os elementos A, B, C e D. E eles estão sendo ligados em P, Q, M e N. O A está ligado em P, o B está ligado em Q, C ligado em M e D ligado em N. Perceba aqui, P, Q, M, N e R são elementos do contradomínio. Estão dentro do círculo ali do contradomínio. Mas apenas P, Q, M e N estão sendo ligados. Perceba que o R não tem ligação com ninguém. Significando que apenas P, Q, M e N são a minha imagem. São elementos da imagem. Estão no contradomínio, mas também são elementos da imagem. Já R está no contradomínio e não é elemento da imagem. E o que é preciso para ser uma função? Primeiramente, ele tem um domínio, que é esse primeiro conjunto, né, que é o que chamamos de conjunto de partida. O conjunto de partida chamamos de domínio. Ter uma lei de formação, que é basicamente o que faz mudar, é tipo o processo que muda, né? Tipo,
Naquele caso da função, exemplo, 450 mais 275 vezes x. Ou seja, essa é a minha lei de formação. É que quando eu aplico o elemento do meu domínio lá, ele muda e transforma ele em outro elemento. E esse outro elemento, ele está dentro da imagem, que é o terceiro tópico, né? Tem uma imagem. Ou seja, para ser uma função, ele tem que ter domínio, lei de formação, que é que faz a mudança, e a imagem, que é o resultado final. Domínio é a partida, lei de formação é a transformação do elemento da partida, e a imagem é o elemento final do que o domínio foi transformado, o elemento do domínio foi transformado. Agora vamos ver quando é e quando não é função. Vamos ver 4 exemplos e vamos verificar quando é e quando não é função. Vamos perceber aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo temos o conjunto X, dado os elementos A, B e C, e o conjunto Y com os elementos P, Q, M e N. Agora a gente vai ver se é função ou não é função e irei explicar o porquê. No primeiro resultado temos que não é função e vou explicar aqui o que não é função. Por que não é função? Perceba que A está ligado em P, B está ligado em Q e o C está ligado em M e N. Ou seja, perceba que o C está ligado em dois elementos do condomínio e isso não pode. Se um elemento do domínio está ligado em dois elementos do condomínio, deixou de ser função. A gente vai ver mais na frente que obrigatoriamente o elemento do contradomínio tem que estar ligado em apenas um no contradomínio, tá? Não pode estar ligado em dois elementos, beleza? Ele obrigatoriamente tem que estar ligado em apenas um elemento do contradomínio. Vamos lá, no segundo exemplo temos o conjunto X, A, B, C e D, e o conjunto Y com P, Q e N. Vamos ver se é função ou não é função. Não é função. Vou explicar agora porque já está meio na cara. Porque perceba que existe um elemento do domínio que não está ligado em ninguém. Como eu disse no exemplo anterior, todo elemento do domínio tem que estar ligado em alguém no domínio. Se ele está ligado em dois, no caso não é que ele está ligado em alguém, né? Ele está ligado em pelo menos um. Porque isso descarta está ligado em mais de um ou está ligado em nenhum. Eles têm que estar obrigatoriamente em pelo menos um. E é justamente por isso o D não está ligado em ninguém, logo isso não faz parte, isso não é uma função. Essa representação do segundo exemplo não é função, pois o D não está ligado em ninguém no contradomínio. No terceiro caso temos aqui o conjunto X com A, B, C e D e o conjunto Y com P, Q, M, N, O. Vamos ver agora, né, se é função ou não é função. É função. Que ele obedece à regra que eu falei de que todo elemento do domínio tem que estar ligado em pelo menos um elemento do contradomínio. Ah, professor, mas o elemento N ali ele não está ligado em ninguém, então ainda assim é uma função? Sim, ainda assim é uma função. Porque eu disse que todo elemento do domínio tem que estar ligado. Mas não necessariamente todo elemento do contradomínio, como a gente viu anterior, não precisa estar ligado. Ou seja, P, Q, M, O, como a gente viu, é elemento da imagem, são imagem da minha função. N não faz parte da imagem, N é só um elemento sozinho do contradomínio, é só um elemento, mais um elemento do contradomínio. Não faz parte da imagem, ou seja, pode sim ter no contradomínio elementos sem ligação com ninguém. Beleza? Vamos ver agora aqui. Eita, esse tem um exemplo interessante, né? Todos os elementos do domínio estão ligados em alguém no contradomínio. Será que se pode? Vamos ver se é função ou não é função. Sim, é função também. Por quê? Porque eu disse que um elemento do domínio não pode estar conectado em mais de um no contradomínio. Mas vários elementos do domínio podem estar ligados no mesmo elemento no contradomínio. E perceba aqui, ó, todos os elementos estão ligados em pelo menos um, ou seja, já permitiu ser função. Por mais que sobre os outros dois lá, e também é permitido, né? Porque pode sobrar no contradomínio, mas não pode sobrar no domínio. Recapitulando, cadê? Primeiro exemplo, não é função, porque o elemento do domínio está ligado em dois. O domínio isso não é válido. Segundo exemplo, não é função, porque tem elemento do domínio sobrando. Se ele não está ligado em ninguém, ele não é função. Terceiro exemplo, é função, porque todos os elementos do domínio estão sendo ligados, em pelo menos um no contradomínio.
por mais que esteja faltando no contradomínio, mas não importa. Se todos os domínios estiver ligado em alguém no contradomínio, então é válido. Em alguém, no caso, é obrigatoriamente pelo menos um, né? Está ligado em alguém, obrigatoriamente um. E no último exemplo, perceba aqui a função, porque todos os elementos estão ligados em alguém lá. Está ligado no elemento Q. Mesmo que seja mais de um elemento do domínio, mas é permitido. Mais de um elemento do domínio pode estar ligado no mesmo elemento do contradomínio. Vamos ver aqui a aplicação prática de exercício de função. Temos aqui a função f de x igual a x menos 2. Perceba aqui, f de x, né, o y, já vi em alguns casos y, f de x igual a y, ela é a minha imagem, é o meu resultado, o resultado que sai. Ou seja, lembra que o resultado é a imagem. O x, nesse caso, é o domínio, que são os valores que vão ser alterados, né? Então são os valores que vão para a mudança. Então eles são o meu domínio. E x menos 2 é a minha lei de formação, que é o que faz a mudança. Ou seja, quando eu coloco um elemento de domínio na minha lei de formação, ela me transforma em outro elemento, que a gente chama de imagem. Vamos aqui pegar nos exemplos. Se x, se eu pegar no exemplo do domínio x é igual a menos 1, fica menos 1, menos 2. Lembrando da regrinha, sinais iguais positivos. Não, a regrinha de sinais iguais, soma e repete sinal. Ou seja, menos 1 e menos 2 é igual a menos 3. Vamos pegar o segundo elemento. Se eu pegar o 0, substituir x por 0, fica 0 menos 2 é igual a menos 2. E por fim, pegar o terceiro elemento. 1 menos 2 igual a menos 1. Sinais diferentes, subtrai e repete algo maior, né? Menos 2 é maior, então fica negativo. Menos 2, menos 1. Agora vamos ver aqui a primeira função representada no diagrama. Temos aqui o conjunto x, chamado de conjunto domínio, menos 1, 0 e 1. E temos o conjunto y do contradomínio, com os elementos menos 3, menos 2, 0 e 1. E x menos 2 novamente é a minha lei de formação, que é o que faz a mudança. Vamos lá. Perceba aqui, menos 1 está ligado em menos 3, né, como a gente viu no exemplo anterior. Por quê? A gente substitui, novamente, substitui x por menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. 0, menos 2, menos 2. 1, menos 2, menos 1. Ou seja, todos os elementos, todo mundo do contradomínio está ligado em alguém no contradomínio. Perceba que sobrou elementos no contradomínio que foi 0 e 1, mas, como foi explicado, não faz mudança alguma. E menos 3, menos 2, menos 1 é a imagem da minha função, são os resultados da minha função. São os elementos finais que foram alterados, né? Os elementos do domínio foram alterados e transformou os elementos da imagem. Vamos pegar aqui agora uma multiplicação no segundo exemplo. Temos f de x igual a 3x. Mesma coisa, meu domínio é o mesmo. Menos 1, 0 e 1. Agora vamos lá começar a substituir. Se eu substituir x por menos 1, né? 3 vezes menos 1, sinais iguais positivos, diferente negativo. Ou seja, o resultado é negativo. 3 vezes menos 1 igual a menos 3. Segundo exemplo, segundo elemento, né? X igual a 0. 3 vezes 0 igual a 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é ele mesmo. Terceiro exemplo, x igual a 1. 3 vezes 1 igual a 3. Ou seja, nada muda, né? Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Vamos ver agora isso no diagrama. Perceba que o meu domínio é o mesmo, né? Do conjunto x domínio, menos 1, 0 e 1. E agora meu conjunto domínio se expandiu um pouco mais. Temos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. São os elementos do meu contradomínio. E a minha informação é 3x. Perceba que o menos 1 está ligado com menos 3, porque 3 vezes menos 1 igual a menos 3. O 0 está ligado no 0, porque 3, 0, sempre substituindo o elemento x para o elemento do domínio. 3 vezes 0 igual a 0. Substituindo x por 1, 3 vezes 1 igual a 3. Novamente, apenas os elementos que estão ligados em alguém são parte, no caso, todos os elementos, apenas os elementos do contradomínio que estão ligados em alguém do domínio são a imagem. No caso, a imagem da minha função é menos 3, 0 e 3. Beleza? Saber separar o que é contradomínio e o que é imagem. A imagem é sempre os elementos que estão ligados em alguém dentro do
ponto do mínimo, ok? É isso, espero que tenham gostado da nossa aula e até a próxima.